Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias bem incisivas e às vezes até desconcertantes de uma escritora e pensadora do século XX, Dorothy L. Sayers. A gente está com trechos de dois ensaios dela aqui que são muito importantes, The Lost Tools of Learning e The Mind of the Maker. E a nossa ideia hoje é assim tentar desvendar a crítica forte que a Sayers faz sobre como a gente aprende, ou talvez como a gente não aprende a pensar hoje em dia. E não é só crítica, não. Vamos também explorar uma analogia que ela usa, muito poderosa, a da mente de um criador, sabe? Um artista, um escritor, como um espelho para a gente entender o processo criativo. E quem sabe até algo mais profundo sobre aprendizado e realidade. Vamos investigar isso a fundo. É uma escolha excelente. Sayers é fascinante, né? Porque ela ia de romances policiais, que eram um sucesso, para ensaios super densos sobre teologia, literatura. Transitava muito bem, né? Muito bem. E com uma clareza, uma inteligência. Mesmo falando de coisas complexas como essas que a gente vai ver, ela não tinha medo de cutucar, de fazer a gente pensar. E essa cutucada já começa, assim, com tudo em The Lost Tools of Learning, né? As perguntas que ela faz parecem que foram escritas hoje. Totalmente. Sobre a gente saber diferenciar fato de opinião, argumentar com lógica, perceber propaganda. Ela falava numa era de propaganda sem precedentes, já naquela época. Exato. O diagnóstico dela é muito preciso. Ela dizia que a educação moderna, naquela ânsia de ensinar um monte de matérias, né, os subjects, esqueceu de ensinar a arte de aprender, as ferramentas do pensamento mesmo. As ferramentas se perderam no caminho. Exatamente. E ela compara isso com a educação medieval, que tinha o trivium como base, antes de ir para o quadrivium, que eram as matérias mais, digamos, de conteúdo. O trivium era o treino da mente. E como era esse trivium? Que ferramentas eram essas que se perderam? Basicamente eram 3 etapas, uma depois da outra. Primeiro, a gramática. A gramática, tipo sujeito, predicado? Não só isso, é mais amplo. Era entender a estrutura da linguagem, mas também a estrutura dos fatos, sabe? Os tijolos básicos do conhecimento. Observar, nomear, definir as coisas direito. Sem isso, bom, o resto fica meio capenga. Entendi. A gramática como a base, o jeito de lidar com a informação crua. E depois? Depois vinha a dialética, que hoje a gente chamaria mais de lógica. Era a arte de argumentar direito, de construir um raciocínio, de sacar as falácias, as inconsistências. E tinha uma coisa-chave que era o distingo. A pessoa tinha que saber dizer, espera aí, eu distingo X de Y, para não misturar as coisas. A dialética organizava os fatos da gramática, ensinava a pensar com clareza, criticamente. E a falta disso hoje talvez explique muito o debate que a gente vê por aí, né? Que é só ataque, emoção. Com certeza. Sayers falava de gente que era presa das palavras nas emoções em vez de mestre delas no intelecto. Quando você não sabe seguir um argumento, avaliar se ele é válido, fica fácil ser manipulado, né? Total. E a terceira ferramenta? A retórica. Depois de ter os fatos, gramática, e saber organizar eles logicamente, dialética, a retórica ensinava a expressar isso, de forma clara, convincente, até elegante. Mas não era só para enrolar, né? Não era manipulação vazia, era para apresentar um argumento sólido ou a verdade de um jeito que os outros pudessem entender e aceitar. A arte de comunicar bem com impacto. Ok, vamos tentar organizar isso. A Sayers diz que a gente perdeu essa sequência. A gente ensina fatos soltos, que seria uma gramática meio pobre. Isso. Quase não ensina lógica, a dialética. Praticamente pulou essa parte. E a retórica vira talvez mais marketing ou como parecer bem na fita do que expressão pensamento bem formado, e as consequências disso são sérias. Gravíssimas. Ela dá uns exemplos que são quase engraçados se não fossem um sinal dessa falha. Tipo, um biólogo famoso confundindo causa material do que algo é feito com causa final, para que serve. Um erro básico que a dialética evitaria. Ou aquela frase que ela leu sobre formigas e vespas enfrentando os horrores da vida e da morte, aplicando emoção humana a inseto.
É uma mente que não foi treinada para usar as ferramentas direito, sabe? E ela até sugere como trazer isso de volta, né, adaptando para as crianças. Sim, e isso mostra que ela não era só uma pessoa com saudade da Idade Média. Ela queria recuperar o princípio do trivium. Ela ligava a fase papagaio lá pelos 9, 11 anos, que a criança adora decorar, com a gramática. Faz sentido. Depois, a fase respondão ou contestador dos 12 aos 14, que o adolescente questiona tudo, seria perfeita para dialética, para aprender a argumentar direito. Ah, aproveitar a fase. Exato. E aí, a fase poética, a partir dos 15, quando começa o interesse em se expressar, na beleza da linguagem, em juntar ideias, aí entraria a retórica. Era uma proposta bem pé no chão, na verdade. Uma visão bem interessante mesmo de alinhar o método com o desenvolvimento. Mas a Sayers foi além da crítica à educação, né? Ela explorou a natureza do pensamento da criação de um jeito bem particular em The Mind of the Maker. Como é que essas duas obras dela conversam? A conexão é total. Sim, Los Tools, ela aponta o problema, a falta das ferramentas. Em Mind of the Maker, ela meio que oferece um modelo de como a mente funciona quando está integrada produzindo, o ato de criar. Usando o artista como exemplo. Isso, especialmente o escritor, que ela conhecia por dentro. Ela faz uma analogia com a Trindade cristã, mas é importante entender, ela não está fazendo catequese ali. Ela usa essa estrutura da Trindade como um mapa para descrever o processo criativo humano, algo que ela observava. Essa analogia com a Trindade pode soar meio, sei lá, abstrata para quem não está por dentro. Como ela explica isso na prática da criação? Ela faz uma analogia com a prisão de God, ou, como fala em notícias, a prisão da resposta. No modelo dela, a prisão da resposta é uma matéria-prima, como se fosse um lote em volta da qual você começa a conviver diariamente. A prisão é o ato de reconhecer o problema e criar um espaço real para uma resposta. Os crentes fazem uma prisão em Deus no repouso. Os pensadores faziam uma prisão em um pedaço físico como uma ferramenta. Os artistas prisionam em uma ideia carregada de coisas que querem mostrar para o mundo. Ela explica de um jeito bem concreto, pensando em como se faz uma obra. Ela fala de uma trindade da criação humana, com 3 aspectos que não se separam. Primeiro, a ideia. A ideia com I maiúsculo. Isso, ela associa ao Pai, é a visão completa, sabe, unificada, a essência da obra, que existe antes e fora da coisa pronta, é o conceito central. O criador talvez nem tenha consciência dela toda de uma vez, mas é ela que guia tudo, é atemporal. Tipo, a faísca inicial de um livro, de uma música, antes de escrever a primeira palavra. Exato. Aí vem a segunda parte, a energia ou atividade. Ela associa ao filho, ao verbo que se encarna. É a ideia ganhando forma no tempo, no espaço, usando um material, palavra, tinta, nota musical. O trabalho de fazer mesmo. Exatamente. O esforço, a técnica, a paixão, as escolhas que o artista faz. É a ideia virando carne, se realizando no mundo. Ela até cita a Bíblia. Todas as coisas foram feitas por ela, a palavra. É por essa energia que a ideia se concretiza. E a terceira parte? Ideia, energia. E o poder ou resposta? Associado ao Espírito Santo. Esse é o efeito que a obra, depois de criada pela energia a partir da ideia, causa nas pessoas. Inclusive no próprio criador, que agora olha para ela de fora como um leitor. A comunicação da obra com o mundo. Isso, a comunicação. O significado que a obra transmite, a virtude que sai dela e gera uma resposta, um impacto. Ela usa uma frase de Santo Hilário que é ótima. Eternidade a ideia está no Pai, forma a energia na imagem, Filho, e usa o poder na dádiva, Espírito. E o fascinante aqui é a Sayers insistia que isso, ideia, energia e poder, não era só uma metáfora bonita. Para ela, era uma descrição muito precisa de como a criação humana funciona de verdade, na arte, na ciência, até para lidar com os problemas da vida. E esses 3 são um só, inseparáveis. A obra só é viva se ideia, energia e poder estão ali, juntos. Se um falha, a obra inteira fica manca. Essa visão da criação como essa unidade de 3 partes é muito forte. E me leva a pensar numa coisa. Aqui é onde fica realmente interessante. Como isso se encaixa com liberdade, controle, dentro da obra? Ela fala muito da relação do autor com os personagens, né? Sim,
É um ponto altíssimo do ensaio. Ela discute aquele paradoxo. Para um personagem parecer real, vivo, ele tem que agir de acordo com a natureza dele, ter uma certa liberdade. O autor não pode obrigar ele a fazer qualquer coisa só para a história andar. Mas, ao mesmo tempo, ele só existe por causa do autor e da ideia da obra. Exato. Como resolver isso? Para Sayers, a verdadeira liberdade do personagem é agir de acordo com a lei interna dele, a natureza que o autor deu lá na ideia inicial. Se o autor força o personagem a ir contra essa natureza, Dá ruim? dá ruim, fica falso. O exemplo que ela usa é hilário. Tentar fazer o Mr. Micawber do Dickens, que é a imagem da ineficiência e da esperança vazia, virar um detetive esperto. Não funciona. A obra perde o poder, a credibilidade. A liberdade do autor não é fazer o que der na telha, é criar personagens com naturezas definidas e respeitar isso na energia da história. Então, a liberdade do criador é ser fiel à própria criação. Exatamente. E quando o autor acerta, quando a trama e os personagens fluem a partir da ideia central, as coisas parecem acontecer com uma necessidade interna, quase como se estivessem predestinadas ali dentro daquele universo. É o contrário do que ela chama de milagres artísticos ruins. Tipo Deus Ex Machina. Isso. Aquela solução que cai do céu, a justiça poética forçada, o vilão que escorrega na casca de banana no final só para o autor ter o final feliz dele, essas coisas que não nascem da ideia e da energia da obra, para ela, enfraquecem o poder, a integridade. A não ser, claro, que a própria ideia da obra já inclua a possibilidade de milagres, de intervenção divina. Aí faz parte do jogo. Essa crítica à solução fácil, arbitrária, me faz voltar lá na crítica inicial dela sobre a mentalidade moderna. Parece que a gente gosta muito dessa ideia de problema e solução, né? Como se a vida fosse um quebra-cabeça ou uma história de detetive que ela escrevia tão bem, com uma resposta certinha no final. Se conectarmos isso ao quadro geral, é exatamente aí que Sayers queria chegar. Ela percebia essa tendência moderna de tratar tudo, toda dificuldade, até o sofrimento, como problema que tem que ter solução. Rápida, de preferência. Como se fosse uma palavra cruzada. Isso, que a resposta já está ali escondida. Mas a experiência de criar mostra outra coisa. O artista não resolve o problema do mal no mundo. Ele pega esse material bruto, a experiência humana, com dor, com alegria, com tudo, e faz algo novo com isso. Cria uma obra que pode dar sentido, beleza, catarse, mesmo sem dar uma solução simplista. Então, a criação não apaga o problema, mas transforma ele em matéria-prima. Perfeito. E aí ela traz de volta uma distinção crucial que já estava lá no Trivium, a diferença entre leis arbitrárias e leis naturais. Leis arbitrárias são tipo regras de jogo, leis civis. A gente pode mudar. Leis naturais descrevem como a realidade funciona. A física, a natureza humana. Se a gente ignora, dá problema. E para Sayers, os princípios da criação, ser fiel à ideia, respeitar o material, a dinâmica, ideia, energia, poder, e por tabela, as verdades da fé dela, não eram opiniões, não eram leis arbitrárias. Eram, para ela, descrições de fatos sobre a realidade e a mente. E violar essas leis naturais da criação, na arte ou na vida, levaria a resultados ruins, obras falsas, vidas insatisfatórias. Então, o que tudo isso significa? Vamos juntar as pontas. De um lado, a educação que não nos dá as ferramentas do Trivium para pensar e falar direito. Do outro, esse modelo da mente criadora, ideia, energia, poder, que sugere um jeito de lidar com o mundo que não é só resolver problema. Como essas duas ideias da Sayers se amarram? A síntese é que a gente precisa das duas coisas para viver melhor, de forma mais inteira. Primeiro, precisamos resgatar urgente as ferramentas do Trivium para analisar a informação, sacar falácia, organizar o próprio pensamento, resistir à manipulação. A era da propaganda dela só piorou, né? Sem essas ferramentas, a gente fica indefesa intelectualmente. Totalmente. Mas, além das ferramentas, precisamos cultivar uma atitude criativa com a vida, inspirada nesse modelo da mente criadora. Essa atitude criativa, como seria na prática? Nem todo mundo é artista, né? Não é virar pintor ou poeta, não. É mudar a postura diante das coisas. Parar de ver toda dificuldade, toda dor, toda incerteza só como problema que tem que sumir, esperando uma solução de fora que talvez nunca venha. Em vez disso, é aprender a olhar para essas experiências, até as piores, as que parecem não ter solução,
como matéria-prima. Material para a gente fazer algo novo, usar a energia da nossa inteligência, da vontade, da capacidade de amar, de criar sentido para dar forma a essa matéria bruta, construir algo de valor a partir dali. Que pode ser um aprendizado, uma nova forma de ver as coisas. Exato, uma obra de arte, um gesto de compaixão, um jeito mais forte de viver. É uma mudança de perspectiva mesmo. Deixa de ser vítima do problema para ser a gente que cria significado a partir dele. Isso, sair da cabeça de consumidor de solução para a cabeça de criador de valor. E aí entra outra coisa que era crucial para Sayers, resgatar o valor do trabalho bem feito, da integridade da obra em si. Não só pensar no resultado final, no lucro. Exato. Numa época que só pensa na utilidade, no dinheiro, ela lembra que tem um valor enorme no próprio processo de fazer algo bem, com cuidado, respeitando o material, a ideia, a satisfação de quem faz algo com integridade. E isso, para ela, era um reflexo direto daquela dinâmica criativa fundamental. Então, resumindo nosso mergulho aqui nas ideias da Sayers, ela nos alerta sobre as ferramentas de pensar que a gente perdeu e que precisa recuperar, o trivium. E nos dá um modelo potente, o da mente criadora, ideia, energia, poder, para entender como a gente funciona no nosso melhor. Um modelo que não serve só para arte, mas sugere um jeito mais rico de encarar a vida. Não como problemas para resolver, mas como chance contínua de criar sentido e valor com o que a gente tem. Isso levanta uma questão importante, e que talvez seja um pouco incômoda para a gente pensar depois. A Sayers, como a gente viu, sugere que esse padrão criativo, ideia, energia, poder, não é só para artistas. É um reflexo da nossa estrutura mais básica, daquilo que na tradição dela se chama imagem de Deus na gente, a capacidade de conceber, de dar forma, de comunicar sentido. Se essa capacidade de criar, essa necessidade de fazer algo de valor com o mundo e com a vida é tão nossa, tão intrínseca, o que acontece com a gente como pessoa e como sociedade quando a cultura, a educação ou nós mesmos nos empurramos para papéis passivos, quebrados, não criativos? Quando viramos só consumidor, peça de máquina. Exato. Quando a gente nega essa dinâmica, ideia, energia, poder dentro da gente, quais seriam as consequências, as catástrofes, os julgamentos, usando a palavra forte dela, para quando se viola uma lei natural? Quais as consequências de ignorar essa lei básica da nossa mente e essa nossa necessidade profunda de achar valor não só no fim, mas no fazer, no criar bem feito? É algo para se pensar, né?